Existe uma transformação inédita e super rápida acontecendo no Brasil de hoje, a mudança demográfica. O país está envelhecendo em um ritmo acelerado e isso traz desafios enormes, principalmente para a saúde pública e assistência social. Hoje vamos fazer uma análise direta e visual usando os dados do censo de 2022 e de grandes institutos de pesquisa para entender exatamente o que todos esses números significam para o nosso presente e para o futuro. Vamos começar direto com um dado de impacto: 32 milhões e 100 mil. Esse é um número absolutamente impressionante. O Brasil conta hoje com mais de 32 milhões de pessoas que já passaram dos 60 anos de idade. É uma escala populacional tão gigantesca que simplesmente redefine toda a estrutura de necessidades da sociedade brasileira. Para entender o que isso significa na prática, nossa análise de hoje vai passar por 4 pontos rápidos. Primeiro, o novo perfil demográfico. Segundo, o aumento das doenças crônicas. Depois, o impacto financeiro disso tudo no SUS. E, por último, como a prevenção e as políticas públicas entram nessa história. Parte 1. O novo perfil demográfico e a rápida transformação da nossa população. O grande detalhe aqui não é apenas o fato de que o país está envelhecendo, mas a velocidade extraordinária com que isso vem acontecendo. E os números provam essa velocidade. Para ter uma ideia, em 2010, o Brasil tinha cerca de 20 milhões e meio de idosos. Apenas 12 anos depois, no censo de 2022, o total disparou para 32 milhões e 100 mil. A gente está falando de um crescimento demográfico de 56% na população 60 a mais em pouquíssimo tempo. E se o recorte for para os maiores de 65 anos, o aumento bate a casa dos 57,4%. É um movimento realmente sem precedentes. E quem compõe esse grupo gigantesco? Bom, os dados revelam uma divisão bem desigual. As mulheres são a maioria absoluta, representando quase 56% dessa população idosa, contra cerca de 44% de homens. E isso tem uma explicação interessante. Um conjunto de fatores biológicos e sociais de proteção faz com que as mulheres, em média, vivam mais tempo por aqui. Então, o que está impulsionando essa mudança toda? Basicamente é uma vitória muito positiva da ciência e da saúde. A expectativa de vida no Brasil atingiu a marca de 76,6 anos agora em 2024. As pessoas estão vivendo consideravelmente mais e, simultaneamente, o país passa por uma queda contínua na taxa de natalidade. A união desses dois fatores simplesmente inverte o formato clássico da nossa velha pirâmide etária. Agora, vamos olhar um pouquinho para as próximas décadas. Se em 2022 a população idosa representava quase 16% do total do país, a projeção do IBGE e do Ministério da Saúde para 2060 aponta que essa fatia deve saltar para 25,5%. Na prática, isso significa que 1 em cada 4 brasileiros será idoso, somando mais ou menos 58 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. O que nos leva à parte 2, o aumento das doenças crônicas. Com um volume populacional dessa magnitude envelhecendo, surge um desafio de saúde gigantesco na nossa frente. O alerta dos especialistas é bem contundente. As chamadas doenças crônicas não transmissíveis respondem hoje por 74% de todas as mortes no país. A maior ameaça dessas condições é a forma silenciosa como elas evoluem ao longo da vida e a demanda contínua por acompanhamento e medicamentos diários que elas geram na velhice. E os levantamentos da Faculdade de Medicina da USP detalham perfeitamente quem são os vilões. Liderando estão as doenças cardiovasculares, com a hipertensão afetando alarmantes 70% da população idosa. Logo depois, vem a diabetes tipo 2 e a obesidade, atingindo entre 20% e 25%. Quando o foco muda para o cérebro, Alzheimer e Parkinson afetam 10% do público acima de 65 anos. E tem mais, metade dos idosos, exatos 50%, sofre com problemas osteoarticulares como artrose e osteoporose. Só que por trás dessas porcentagens todas, o impacto diário na vida das pessoas é severo. A presença das placas beta-amiloides, por exemplo, acelera a perda de memória, roubando a autonomia aos poucos. Tem a dor crônica diária das condições ósseas, que limita até a capacidade de caminhar. Tem o agravamento derivado do sedentarismo, com infartos e AVCs, causando 30% dos óbitos entre os maiores de 60 anos. E claro, a saúde mental não fica de fora. O risco de depressão atinge de 15% a 20%, e muitas vezes está totalmente ligado à solidão. Parte 3. O impacto no SUS. Entender esses problemas da vida real nos faz perceber o tamanho do impacto sistêmico que está atrelado a essa nova demografia. 100 bilhões de reais. É importante deixar esse número ecoar um pouco.
Esse é o custo financeiro anual estimado, segundo os portais do governo, que cai direto sobre o Sistema Único de Saúde apenas para tratar essas condições crônicas. A equação é matemática e preocupante. Dezenas de milhões de novos pacientes idosos geram milhões de novos casos crônicos, o que coloca tanto a assistência pública quanto a previdência sob uma pressão formidável. É por isso que chegamos à parte 4. Prevenção e políticas públicas. Diante de um custo bilionário e do sofrimento causado por essas doenças, existe uma necessidade urgente de mudar o rumo das coisas. As políticas públicas precisam mudar de postura rápido, deixar de apenas tratar as doenças para tentar impedi-las de acontecer. Alguns exemplos excelentes disso são o programa Mais Longevidade, lá do governo federal, e os projetos focados em qualidade de vida, que vêm da Faculdade de Medicina da USP. Essas iniciativas promovem estratégias de saúde puramente focadas na prevenção ativa. Os pilares dessa mudança funcionam em etapas super práticas. Primeiro passo: combate firme ao sedentarismo através da atividade física regular. Segundo passo: um incentivo massivo a uma dieta balanceada para reverter aqueles quadros metabólicos e de obesidade. E o terceiro passo: estabelecer rotinas rígidas de rastreio precoce, ou seja, descobrir e frear qualquer doença antes mesmo que ela apresente sintomas. E os dados revelam a melhor parte dessa história. Adotar essas medidas preventivas pode cortar os riscos de saúde da população idosa em até 30%. É uma taxa de redução estrondosa. Cortar 30% dos agravos e internações não só devolve energia e tempo de qualidade a milhares de famílias, como é a única saída sustentável para aliviar aquele custo bilionário que a gente viu agorinha nos hospitais públicos. Então, se o Brasil caminha a passos largos para ter 58 milhões de cidadãos acima de 65 anos em 2060, como a sociedade, a infraestrutura e a nossa saúde vão dar conta disso? A transição de um sistema focado na cura para um sistema de prevenção integral deixou de ser apenas um projeto bonito no papel, tornando-se uma prioridade essencial de sobrevivência para o país. Fica essa reflexão importante e a certeza de que acompanhar a nossa demografia é a melhor forma de enxergar o futuro com clareza.